Você não pode mudar. Esse vídeo é um evento cânone sobre o Homem-Aranha através do Aranhaverso. Nossa, mas que filme maluco. Ele junta diversos tipos de animação e muda de cor e muda de ângulo e mistura personagem e é borrado pra todo lado. Com certeza esse é o filme mais caótico do Homem-Aranha. Eu ainda prefiro o primeiro Aranhaverso, mas esse filme ainda é excelente. Deve ter dado um trabalho insano a animar isso. Mas chega de papo, então vamos pro resumo. E o filme começa contando um pouco da história do primeiro filme. Se você quiser ver, tem um vídeo resumo dele aqui no canal. Vou deixar o link nos cards e na descrição. E se você quiser me dar uma força deixando um like no vídeo e se inscrevendo no canal, vou ficar muito agradecido. Valeu! E a Gwen tá com saudade do Miles e conta um pouco sobre a vida dela, sobre o passado e como que o Peter, amigo dela, morreu. Nessa realidade, ele era o lagarto e ela matou ele sem saber. E o pai dela viu isso e começou a perseguir ela. No caso, ele começou a perseguir a Mulher-Aranha, já que ele não sabe que é ela. E esse universo da Gwen é muito doido, ele é muito estilizado, é muita cor. Tem uma parte, inclusive, que é bem didática em relação à psicologia das cores, mostrando ela triste em azul e o pai dela em cores mais quentes. E depois do abraço dos dois, as cores quentes invadindo o azul. E também tem uma cena de ação com um abutre renascentista. E esse bicho é muito destoante na animação, mas eles conseguiram misturar bem as coisas. E no meio da ação aparece o Homem-Aranha 2099 junto com uma Mulher-Aranha de moto. E ele enfrenta o abutre renascentista. Essa cena é bem bonita. E o Miranha 2099 também é um vampiro. A Gwen salva um helicóptero de cair e a galera consegue mandar o urubu renascentista de volta pro universo dele. Mas a Gwen acaba na mira do pai dela e acaba revelando a identidade dela, mas ele não aceita muito bem. E por conta disso ela acaba se juntando à tropa aracnídea multiversal de proteção ao cânone. E agora vamos pra Terra 1610, a Terra do Miles. E uma coisa que tem que ser elogiada nos filmes do Aranhaverso é a trilha sonora. São todas excelentes. E esse filme se passa 1 ano e 4 meses depois do primeiro. O bigode do Miles cresceu e aparece o vilão da semana, que tem poder de buraco. E o Miles está super confortável como Homem-Aranha já. Mas ele não consegue derrotar esse bicho dos buracos e fica uma briga muito doida e engraçada. E ao mesmo tempo muito confusa, porque o Miles tem uma reunião para ir na escola para falar sobre qual faculdade ele vai. E ele já tá atrasado. E ele consegue prender os bichos do buraco no lance meio parecido com o que o Peter fez lá no Sem Volta para Casa. Daí ele chega na reunião sobre a facu e a mãe dele não quer que ele vá para uma faculdade muito longe de casa. Mas ele quer ir e expandir os horizontes. Mas o vilão dos buracos acaba fugindo e ele tem que ir atrás desse bicho. E deixa a reunião no meio. E o pai dele também é chamado para atender uma ocorrência. E a briga do Homem-Aranha com o cara dos buracos chega até o colisor lá do primeiro filme que explodiu. E o pai do Miles lá atrás. E o cara dos buracos conta a história dele. E ele fala que foi ele que trouxe a aranha que picou o Miles de outra dimensão. E que ele também estava no colisor quando o aranha explodiu ele no primeiro filme. E que por causa disso ele virou esses bichos dos buracos e acabou perdendo tudo. E ele vai pra cima do Miles só bater nele, mas acaba levando um pé na bunda dele mesmo e caindo no buraco. E é isso aí, vilão derrotado com sucesso. Daí o Aranha e o pai saem de lá. Eles trocam um papo sobre como é ser um bom pai. E o Aranha fala só pra deixar o moleque abrir as asas. Enquanto isso, o cara dos buracos descobre que consegue ir pra outras dimensões. Ele vai pra uma dimensão Lego, vai pra uma live action. E essa aí é a Terra do Venom. Pô, e esse filme é muito doido. Junto até live action. E agora o bicho dos buracos sente como se tivesse o poder do multiverso na palma da sua mão. Enquanto isso, na Terra Lego, o Lego Peter avisa a tropa aracnídea multiversal de proteção ao cânone sobre esse maluco que tá pulando de universo em universo. Enquanto isso, tá rolando uma baita festança em comemoração à promoção do pai do Miles a capitão. Mas o pai dele tá bem decepcionado já que ele não tá lá. Mas o Miles só não tá lá porque ele tá fazendo coisa de aranha. E quando o Miles chega lá, eles acabam tendo uma briga muito feia e o pai dele bota ele de castigo. Aí o Miles vai deitar e tem aquela cena lá do final do primeiro filme. A Gwen aparece lá, ela vê que tá cheio de desenho dela lá e saem pra dar um rolê. E ela fala quanto é legal fazer parte da tropa multiversal aracnídea de proteção ao cânone. E o Miles fica com vontade de fazer parte dessa tropa. Daí ela dá um perdido no Miles e cola um trequinho de espionagem num lugar. Mas depois aparece de novo, tá de boa. Depois eles conversam um pouco sobre relacionamentos e eu não entendi nada dessa cena porque ela me deixou com tontura. E eles voltam pra festa do pai do Miles, ela conhece os pais dele, mas precisa sair correndo de lá, porque o trequinho de espionagem pegou algo. E o Miles fica bem triste e acaba tendo uma conversa com a mãe dele. E ele quer muito revelar a ela que ele é o Homem-Aranha, mas ele não consegue. Mas a mãe dele dá um super apoio moral a ele. Essa é uma cena bem bonita. E ela fala que ele pode ir atrás da Gwen se ele quiser. E ele vai atrás dela e chega numa casa cheia de buraco que ela tá investigando. E ela usa o poder
da tecnologia pra saber o que aconteceu ali. E eles veem que o cara do buraco tava tentando reproduzir o evento que deu os poderes a ele, pra ele ter mais poder pra conseguir pular entre os multiversos. E aí a outra Mulher-Aranha junto com a outra moça lá conseguem rastrear ele e a Gwen vai até essa outra dimensão. E o Miles vai atrás dela escondido. Eles chegam na Terra 50.101, a terra do Homem-Aranha indiano. Pô, e esse maluco é estiloso demais. Gostei dele. Daí os três se juntam pra ir atrás do cara do buraco. Tem uma perseguição, o cara do buraco agora tá conseguindo controlar os poderes dele bem melhor. E ele inicia a sequência no colisor dessa realidade, pra ter ainda mais poder. E o Punk-Aranha chega lá pra ajudar, quebrando tudo. E a animação desse cara também é muito doida. Eles vão pra enfrentar o cara dos buracos, mas não conseguem fazer muita coisa porque ele tá muito poderoso. E ele liga o colisor e consegue ficar mais poderoso ainda. E o Miles tem uma visão do pai dele e do pai da namorada do Homem-Aranha indiano morrendo. E o cara dos buracos diz que isso é uma visão do futuro. E rapaz, esse bicho agora tá muito sinistro. E se manda de lá. E os aranhas saem de lá pra ir salvar o povo que tá desmoronando tudo. Nisso, o pai da namorada do Homem-Aranha indiano tá pra morrer igual na visão do Miles. A Gwen tenta impedir ele de ajudar, mas ele vai mesmo assim. E salva o cara. E eles vão até a base da tropa aracnídea multiversal de proteção ao cânone. E agora o gerente enlouqueceu de vez. Tem aranha pra todo lado, aranha pra todo gosto. Aranha de todo tipo. Tem aranha do jogo do PS4. Tem o Gatuno interpretado pelo Donald Glover. Pra quem não sabe, o Miles Morales foi inspirado no Donald Glover. E é legal meio que ver o ciclo se fechando. E pra quem não lembra, ele aparece como o tio do Miles lá no primeiro filme do Miranha Holland. E o Miles também conhece a máquina que lê DNA e manda a pessoa de volta pra sua dimensão. E ele também conhece o Miguel O'Hara, o Homem-Aranha 2099, que mantém isso tudo aí funcionando. E ele tinha uma família, isso. E aparece também o Peter B lá do primeiro filme, que agora é pai. E o Miguel explica pro Miles sobre esse rolê de multiverso e esse negócio de evento canônico que não podem ser modificados. São os eventos que todo aranha tem que passar, como a morte do Capitão Stacy, e aparece a cena do Miranha Garfield. E também explica que o fato do Miles ter salvado o cara lá na Índia causou uma anomalia no cânone, e que isso pode destruir o universo do Homem-Aranha indiano. E o Miguel sabe disso porque ele tentou imitar o Rick Mori e tentou pegar o lugar de outro Miguel no multiverso que tinha morrido e ficar no lugar dele, mas não deu certo e o universo foi destruído. E aí o Miles saca que o pai dele vai morrer e ele quer tentar impedir isso, mas os outros aranhas não querem deixar que isso aconteça. O Peter explica que esse é um evento igual a morte do tio Ben e mostra a cena lá do primeiro filme do Homem-Aranha, mas o Miles não quer nem saber, ele quer salvar o multiverso e quer salvar o pai dele também. E todo mundo tenta desencorajar ele, aparece até o espetáculo Homem-Aranha da animação, vulgo meu Homem-Aranha favorito, pra tentar convencer o Miles, e eles tentam prender o Miles, que foge de lá e sai correndo. E agora começa uma grande perseguição de milhões de Homem-Aranha atrás do Miles, pra impedir ele de impedir a morte do pai dele, e assim destruir o multiverso. E depois de meia hora de perseguição muito doida, o Miguel chega até o Miles e fala que ele é a anomalia original, já que a aranha que picou ele não era do universo dele, e que agora tem um universo que não tem um Homem-Aranha, e que tudo teria sido diferente se ele não tivesse sido picado pela aranha. Mas o Miles consegue se livrar do Miguel e sai correndo até a máquina que lê DNA pra voltar pro seu universo. O Miguel tenta impedir, mas não consegue. A menina da tecnologia deu uma ajudinha pro Miles, e o Miguel fica puto e manda a Gwen de volta pro mundo dela. O Miles termina a viagem interdimensional dele e o bicho tá nervoso. A Gwen chega no universo dela, vai até a casa dela e acaba conversando com o pai, e eles acabam se entendendo e fica tudo bem. E o pai dela se demitiu da polícia, ele não é mais capitão. E ele dá um relógio de viagem multiversal que o Aranha Punk deixou pra ela. E ela vai até a dimensão do Miles. E o Miles sai voando até a casa dele, e a Gwen também vai até lá. O Miles chega no quarto dele, a mãe dele chega lá e ele revela pra ela que ele é o Homem-Aranha. Mas a mãe dele meio que não liga muito. E ele dá aquele glitch de quem tá no universo errado. E eita, o tio Aaron tá vivo? E o Miles foi parar no universo 42, que é o universo de onde a aranha que picou ele foi tirada. E nesse universo não tem Homem-Aranha e o pai dele tá morto. E o Miles é acertado e desmaia. Enquanto isso, no universo do Miles, a Gwen fala pros pais do Miles que ele sumiu, mas que ela tem uma noção de como ela pode achar ele. Daí volta pro Miles, que acordou. E o tio Aaron fala que ele não é o Gatuno nesse universo. E o Gatuno aparece bem na frente do Miles, perguntando sobre o pai dele. E é revelado que o Gatuno nesse universo é o próprio Miles. E o bicho do buraco aparece no universo original do Miles. E a Gwen forma a Liga dos Aranhas pra ajudar o Miles. E continua no próximo filme. Sim, esse é o final. E esse foi o filme do Homem-Aranha no Aranhaverso 2. Caso eu queira ver outros vídeos aqui do canal, eu vou deixar o vídeo do resumo do Logan e o resumo do Exorcista. Espero que gostem. Muito obrigado por terem chegado até aqui. Valeu!